lá. Aí você volta, junta tudo, pra tentar analisar como é que anda a situação do Lula, né? Não tem apoio popular, segue derretendo. A sua própria militância engajada vive uma crise generalizada, porque estão acordando para quem é o Lula. Desde os anos 80 sempre foi essa porcaria. E, como agora tem a rede social, o Lula não consegue mais encantar, né, as serpentes como ele fazia no passado. Possivelmente, Lula nunca foi um bom articulador. Possivelmente, Lula sempre foi igual a Dilma. É que lá atrás não tinha rede social. Lá atrás era mais fácil fingir e enganar. Agora tá difícil. E conforme cresce, né, esse descrédito do governo, essa rejeição, até o Centrão, né, começa a recalcular sua rota e o Estadão inventa esse novo termo, governismo de oposição, que é para falar o quê? Se Lula e seus arcontes ainda tinham alguma dúvida, resta-lhe reconhecer com todas as letras, a base de apoio ao governo no Congresso é hoje uma peça de ficção. Não se trata mais apenas de admitir que o executivo, politicamente frágil, está emparedado por um legislativo forte e ainda mais encorpado pelos poderes que adquiriu sobre o orçamento da União, que Lula e seus articuladores precisam lidar com uma base governista heterogênea, fragmentada, muitas vezes hostil e quase sempre indócil, ou o que o governo coleciona uma constrangedora lista de derrotas. Trata-se de algo mais grave. Não há nas mãos do governo uma base parlamentar capaz de dar sustentação mínima às suas intenções legislativas. Mais do que uma base desmilinguida, existe hoje um ânimo oposicionista, não só no Congresso em geral, mas entre aqueles que oficialmente são governistas. Chama a atenção a audácia de partidos que comandam o Ministério de Lula, como o PP União Brasil, instituírem uma modalidade nova na sempre singular política brasileira, o governismo de oposição. É do governo, tem ministério, mas joga contra. Tu já pensou? O governo Bolsonaro, que não tinha nenhum apoio do establishment, não tinha o apoio da imprensa, que apoia o Lula de uma forma, né, que mentira é o prato do dia. Não tinha nada. Tu consegue imaginar o cenário desse governo Bolsonaro, tendo que apoiar um partido que joga contra? Abertamente contra, que convoca a coletiva de imprensa para jogar contra? Lula não lida de nada. Lula é uma figura que colocaram para disputar porque dava, né, para conseguir um certo apoio para derrotar Bolsonaro. O que eu penso é muito pior. Mas só de eu falar que o que eu penso é muito pior, eu acho que vocês já conseguem imaginar. Vamos nos adaptar, né, essa nova era da internet, ser o marco civil da internet. Pelo menos sem o artigo 19. Ou como queiram, o oposicionismo de governo. Em tal modelo, duas siglas governistas conscientes de que reúnem expressivos 109 deputados federais, 14 senadores, o que lhes dá robustez e independência em relação ao governo, a despeito das pastas que ocupam, convocam a imprensa para dizer que as bancadas irão fechar questão contra a proposta do governo de aumentar do aumento de impostos com o objetivo de compensar o recuo nas medidas do IOF. O Rueda não deixou dúvidas de que lado está. Aspas, a escalada do desequilíbrio fiscal criada pelo atual governo entrou numa rota sem saída, disse ele, para quem taxar, taxar e taxar, não pode ser e nunca será a saída. Esse que Lula tem a pagar tanto pela incompetência política no manejo de sua coalizão, quanto pela malandragem explícita em matéria fiscal e tributária. O presidente havia dado o vexame ao editar o decreto de aumento do IOF. Informado da insatisfação dos deputados, o governo precisou apresentar alternativas e, novamente, ficou clara a intenção de cumprir a meta fiscal pela via do aumento das receitas, mantendo intocado qualquer ajuste estrutural pelo lado das despesas. Aí eu me pergunto, de onde que a Laura de Carvalho, a menina dos Soros, falou que o Lula vai pra cima do andar de cima? Porque o Estadão tá deixando claro, não tem nada em relação a corte de despesa, que renúncia fiscal entrando aí. E aí? Cadê mexer no andar de cima? Cadê mexer nos banqueiros? Sem plano fiscal consistente e duradouro, Haddad optou por gambiarras tributárias para usar a definição do presidente da Câmara, Hugo Mota, e assim o governo conseguiu o impensável. Transformou um Congresso formado, em grande maioria por cupins do orçamento público, em modelo de preocupação com o gasto público. Nessa história, contudo, não há nem gênios nem heróis. Grande parte está acontecendo é por conta do derretimento do Lula. Tu acha que se o Lula na pesquisa tivesse com 70% de aprovação, 70% de aprovação, tu acha que estava como? A notória incapacidade governista de exibir preocupação fiscal se soma ao oportunismo de partidos que estão na frente do governo. De um lado, essas legendas sabem que a popularidade e a perspectiva de poder são dois atrativos irresistíveis que ajudam a modular escolhas em votações importantes. E que, ao contrário, a impopularidade lulista e a proximidade de um ciclo eleitoral adverso, né, para Lula são dois fatores que afastam das hostes do atual governo. De outro, vem o dedo do governo na nova ofensiva do Flávio Dino no Supremo sobre as emendas parlamentares. Será que o Flávio Dino mexeu nas emendas parlamentares que estavam enfraquecendo o Lula? Será? Para ajudar o Lula? Será? Eu acho que não, né? Deve... Uma decisão técnica, 100% técnica, sem nenhuma componente política. Se o Lula ganhou alguma coisa nisso, foi coincidência. Ademais, a Comissão Mista do Orçamento, isso aqui é engraçado, ó como é o Centrão. Semi-orçamento atrelou o projeto que isenta o imposto de renda que o Lula quer apresentar para tentar recuperar sua popularidade ao aumento do número de deputados e à recuperação de verbas do chamado orçamento secreto. Devolve dinheiro da gente e a gente pensa aí no imposto de renda.
E aí, Lula? Vai fazer o quê? Fazer o quê, Lula? É Brasília em sua melhor forma, um Congresso que tenta preservar a musculatura adquirida com o piso das emendas parlamentares, um governo impopular, emasculado sem plano de voo claro, e um centrão observando a direção dos ventos eleitorais em 2026. Com esse amálgama, o governo enfrentará, até o fim do mandato, mais do que instabilidades e derrotas legislativas. Precisará lidar com os sinais trocados de uma base que se opõe e um governo que não governa. Enquanto isso, Lula, aquele que até pouco tempo atrás era visto como mestre na arte do convencimento e articulação política, assiste inerte. Ele não assiste, não tem nada que ele possa. Vai fazer o quê? Fazer o quê? Vai entregar o quê? O povão não aguenta mais o Lula. Nem todo mundo, né? Mas tem um pedaço da sociedade que não aguenta mais o Lula. Me perdoa aí, velho. Perdoa aí, petistas. Já deu, velho. Ninguém aguenta mais. Segundo o Estadão, foi marcado agora, terça, amanhã, né? Amanhã, que é terça, sessão do Congresso. Está previsto analisar os vetos do Lula. E aí, porque é sessão do Congresso, né? Pode ser lido o requerimento para instalar a CPMI do INSS. Se vai acontecer ou não, não sei.